Oi, pessoal. Aqui está. Vou fazer a demonstração novamente dos conjuntos numéricos e a partir da reta numérica, tá certo? Vamos lá. Na reta. Aqui, nesse está uma reta numérica, tá certo? Com todos os números para começar na ordem crescente, ó, crescente, certo? A gente começa lá crescente, o zero pode começar também. Eu ouvi dizer que esse sinal não serve para somar. E esse sinal não serve para diminuir. Significa que são números positivos e números negativos. Bem, eu não acredito nisso porque ele serve sim para somar. Até porque quando você junta números negativos e números positivos, há um passo a seguir. Por exemplo, eu vou fazer uma demonstração aqui de quanto que é menos 2 mais 3. Quando se fala menos 2 mais 3, o pessoal fala, sinais diferentes, diminui e conserva o sinal do maior. Mas aí, houve uma explicação de um professor ou um professor que diz que todo número negativo é menor que o número negativo. E se eu tivesse, então, menos 7 mais 3, como que seria esse número? Tem gente que vai falar menos com mais. Não existe isso, só existe na multiplicação e na divisão. Mas eu tenho um negativo e um positivo, um negativo e um positivo. Como é que eu faço? Para entender isso, eu não vou fazer jogo de sinal. Simplesmente eu vou somar sim. Vou somar. Eu identifiquei que o número é positivo, indiquei que o número é negativo e vou somar. Olha só na reta numérica. Eu vou marcar aqui o meu menos 2. Vou marcar o meu menos 2. Está aqui o meu menos 2. Meu menos 2. Mais 3, eu vou somar mais uma, duas, três casas. Ó, parei aonde? Parei no 1 positivo. Então, é 1 positivo, mais 1. É só isso, é onde eu paro. Aqui no mais 7, por exemplo, menos 7, aliás, vou parar aqui no menos 7, ó. Estou parado no menos 7. Aí, mais 3, mais sempre para a direita. Quando eu falo mais, gente, eu vou somar, eu vou acrescentar. Sempre mais é para acrescentar. Então, é somar sim. Sempre. A questão do sinal é só isso aqui, ó. Ó, menos 7. Aí eu vou mais 3. Então eu vou contar 1, 2, 3. Opa! Ó, parei aonde? No menos 4. Então significa que eu conservei o sinal do. Se eu quero falar conserva o sinal do maior, eu vou ter que fazer uma simples coisinha para dizer isso. Eu vou dizer que conserva o sinal do maior absoluto. E o que é absoluto? É quando você não leva em conta o sinal. Não é questão de quantidade. Não é quantidade. É questão de você olhar o valor absoluto do número. Tá certo? Bem, voltando na reta numérica, eu vou falar aqui, deixando a retinha aqui em cima, eu vou dizer, por exemplo, o que são os números naturais. Olha lá, números naturais. O que quer dizer números naturais? Números naturais, gente, significa uma contagem. Ó, vou contar. Vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e vou contando, e vou contando, e vou contando. Quer dizer, isso é contagem naturalmente, sentiu-se a necessidade de contar, uma questão natural. Contagem, tá certo? Quem não entendeu o que é uma contagem? Vamos contar de novo? Vamos contar de novo, diferentes situações. Eu disse agora há pouco, eu contei até 10. Então eu tenho 10 balas desse modelo. Posso contar outra bala. 1, 2, 3, 4. Estou somando. A cada vez que eu conto, eu somo mais um. Mais e mais. Ó. 4, 5, 6, mais um 7, mais um 8, mais um 9, mais um 10. Eu tenho 10 balas em cubo, 10 balas tradicional. Ponto. Então, números naturais significam uma contagem natural. Eu tirei as balas, retirei. É como se eu estivesse fazendo uma cavação. Tirando a bola agora, ó, eu coloquei 10 balas. 10 balas. Então, se eu tirei menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. Tirando, acrescentando, eu estou desse lado. Tirando, eu estou desse lado. São os negativos, são chamados inteiros. Alguma bala que eu tirei
Cortei o pedaço dela? Não. Que ontem, por sinal, um aluno me perguntou o que é um número inteiro. Um número inteiro, gente. O que é um número inteiro? Número inteiro, eu trouxe aqui uma barra para demonstrar isso. Eu vou comer uma barra de chocolate inteira. Inteiro é quando não falta pedaço, é o número inteiro. Se é 10, não é 9,9. Essa barra de chocolate, eu vou colocar ela aqui, ó, inteira. Inteirinha a barra de chocolate. Tá certo? Se eu tirar um pedacinho desse, ó, vou comer um pedacinho desse. Tá certo? Tirei um pedacinho, a barra está inteira? Não, não está inteira. Então o número inteiro é isso. É quando o número está realmente inteiro, sem faltar nada. Tá certo? Então vamos falar agora. Falando agora sobre os números, daqui do zero para frente é número natural. Incluindo os negativos, são números inteiros, porque não são números fracionados. Fracionado é fração, é dividir. Então são números inteiros, certo? Mas dentro dos números inteiros, eu consegui aqui, por exemplo, encontrar uns números racionais. Olha lá. Eu peguei aqui, por exemplo, entre 1 e 2, eu dividi em 10 partes, tornando cada uma dessa parte um décimo. Já não é mais inteiro, mas é racional, eu consigo dizer um décimo. Eu peguei cada um desses décimos e peguei, ó, fui até 1,09 centésimos. Porque eu estou lendo 1, eu não posso dizer, para entender, 1,09 centésimo. Quer dizer, eu peguei primeiro, dividi em 10 partes, depois dividi em mais 10, cada uma dessas partes, virou então 100 partes divididas. Tá certo? Mas é normal que haja essa confusão, porque mais é para somar, ou seja, somando você vai para a direita. Menos é para diminuir, você vai para a esquerda. Tipo assim, aqui por exemplo, uma outra demonstração. Eu vou ter lá 10 menos 8. 10 menos 8, todo mundo sabe por quê. Eu parei no 10, ó. Parei aqui no 10. Parando no 10, menos 8. Menos é para trás. É só isso. É só andar para frente e para trás. Ó, menos 8. Então vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Opa! Parei no 2. Só isso. Uma coisa comum. Mas eu estou vendo aqui, por exemplo, que eu deixei aqui. Colocar o pi dentro dos números naturais. Dentro da bolinha dos números naturais da atividade, colocar o π. Mas π é natural, gente? O que é o π, afinal? O que é um π, afinal? Π, ó. Pega uma coisa redonda, mede a circunferência, mede o diâmetro. Se eu peguei essa circunferência, ó, circunferência, dividir pelo diâmetro, eu vou encontrar quem? Π, que é um número. Quanto vale esse π, afinal? Quanto vale o π? Quanto vale o π? 3,14 tal, e tal, e tal, e tal. E por aí vai o valor do π. Quanto vale o π? Está aqui, ó. Esse é o valor do π. Deixa eu colocar mais perto. Ele é um valor que ele não é um número natural. Não é um número natural. Está aqui o valor do π. Certo? Bem, o valor do π... Tem aqui agora o que nós fizemos lá na demonstração dos conjuntos. Que foi? Nós falamos dos números reais, que dentro dele tem os racionais, que dentro dele tem os inteiros. E dentro desses inteiros, gente, a contagem tem os números o quê? Tem os números o quê? Os números naturais. Os números naturais. Aqui, números naturais. Está lá os conjuntos formados. E a partir daqui a gente consegue entender. Mas é compreensível que é uma dízima de período e período, que são também racionais. Aqui. Por exemplo, período. Ó, 5 dividido por 9 dá 0,5555 infinitamente. Quer dizer, é simplesmente 0,5 com um pauzinho em cima do 5, um travessãozinho. Quer dizer o quê? Um período. 0,25 é o resultado de 25 por 99. O pauzinho vai em cima do 25, ó. Por quê? 2 períodos. Quando repete 3 números, 3 períodos e assim sucessivamente. Nós vamos trabalhar até
3 números. No segundo grau vocês vão ver com mais números, que onde muitos números que é por aqui a gente entende como irracional, que será depois entendido como números racionais, porque são dízimas de valores com mais de 3 períodos. Ó, raiz de 3. Raiz de 3 não é racional. Não se repete, é uma dízima não periódica. Raiz de 2, que colocaram os números naturais. Como assim nos números naturais tem raiz de 2? Se é uma dízima não periódica, raiz de 2, olha lá quanto que é a raiz de 2. Raiz de 2 é isso. Então eu não entendi. Inclusive vou pedir para a diretora para que a gente possa fazer um trabalho diferenciado com os nonos anos para chegarem bem preparados no ensino médio, começando por conversar com a família para que a gente possa fazer esse trabalho. E aqui dentro do conjunto numérico ainda faltou os números irracionais, que eu coloquei π, raiz de 2, o número de ouro, que é o número áureo, e por aí vai. Tá certo? Bem, outra situação que a gente entende que existe essa confusão é quando se lê números. Quando se lê números, simplesmente lê lá em uma outra disciplina, com uma outra situação, que o pessoal fala o seguinte, olha, por exemplo, eu estava pegando uma aula que eu peguei aqui, por exemplo, o Produto Interno Bruto do Brasil e outros países em 2018. Olha só. Então apareceu esse número aqui. Ó, tá lá, como o professor, uma outra professora diria. 1,869 tri. Como que lê esse número? Gente, a unidade que está separada por vírgula, a gente fala o que está escrito na unidade de indicação. 1 trilhão 869 milhões, eu tenho que dizer isso, senão vai confundir a cabeça de todos vocês. Eu preciso saber como fazer essa leitura. O PIB do México, vou dizer 1,221 trilhão? Não, eu vou dizer 1 trilhão e 221 milhões. O que está depois da vírgula, eu falo a unidade de representação mais próxima e menor do que eu disse do que está antes da vírgula. Da Argentina, por exemplo. Tá lá, da Argentina, o PIB da Argentina. 519 bilhões e 900 milhões, porque aqui, ó, os outros tudo bem que está com 3 casas depois da vírgula. Esse aqui só tem uma casa, mas aí sempre eu vou ler com 3 casas. Se tem uma, coloco 2 zeros, 900 milhões. Se tem 2 casas, eu ponho mais um zero, que vai ser completando a terceira casa. Aqui, por exemplo, eu coloquei mais uns últimos exemplos para a gente entender. Ó, como que lê isso aqui? Como que eu vou ler isso? 1,35 mi, ninguém vai entender o que quer dizer isso. Eu vou dizer então que é 1 mi, que é milhão, 1.350.000, que é a unidade aproximada, a mais próxima, menor. O outro, 2,25 bi, não vou dizer isso. Eu vou dizer que é 2 bilhões e 250 milhões. Por quê? Porque eu vou completar aqui, ó, com mais um zero para fazer a 3 casas. 250, se aqui é bi, o que vem depois de bi? Depois de bi, que é bilhão, depois de bilhão vem o quê? Milhão. Olha lá. Então, ficou. Ali não pegou direitinho, eu vou colocar aqui, ó. Bilhão, milhão. Então, aqui. 1 bilhão, 305, põe um zerinho, pode ser imaginário, 350 milhões. E por aí vai. E depois as frações, que eu vou dizer. Tem gente que lê fração 1 sobre 10. Tudo bem, é a representação. E o valor? Eu tenho que falar o valor. Tá certo? Eu tenho que falar o valor. Ó, tem 1 sobre 10. Qual é o valor disso? 1 décimo. 1 sobre 100. Não. 1 centésimo. 1 sobre 1000. Não. 1 milésimo. E por aí vai. Então eu tenho que conhecer. Nós precisamos fazer um trabalho com o nono ano que está saindo da escola. Para ir para uma outra escola, a gente precisa fazer esse trabalho. Vou fazer um apelo com o diretor, com o secretário, com todas as pessoas para que possam, assim que retornar à aula, fazer um trabalho mais longo, mais aprofundado, para que nossos alunos possam chegar em outra escola e nos representar com uma situação um pouco melhor do que essa que a gente viu aqui nas atividades, certo? Não estou culpando nenhum dos alunos, até porque
existe muitas distorções na hora de pronunciar valores numéricos. E essa situação a gente tem que fazer, começando pela direção da escola, fazendo um trabalho onde todos nós vamos sentar e fazer o que há de melhor para vocês. Um forte abraço, estudem, procure assistir o vídeo, porque vou fazer uma atividade baseada nos 3 vídeos que vou estar disponibilizando para vocês. Ok? Fica com Deus, grande abraço.